Agir com determinação. Esse fim de ano, né, nos conflita muito com energias de inveja, com energias de discórdia, intriga, desgastes, né? Às vezes a gente vai para lugares ou tá com pessoas que a gente se sente obrigado a estar junto. Mas não só isso, é também importante esse momento para uma reflexão sobre nossos medos, bloqueios e frustrações. Que cultivamos dentro de nós mesmos, né? Sobre uma perspectiva de que o externo é um reflexo do interno. E se eu ainda me permito estar em lugares ou com pessoas que eu sei que me fazem mal, é porque dentro de mim ainda tem parcelas enfim, crenças e necessidade de impor limites mais saudáveis para a minha vida, né? Só que isso não precisa ser de uma maneira grosseira, isso não precisa ser de uma maneira abrupta, de uma maneira firme. Eu estou lembrando, enfim, eu acho que eu já falei sobre isso várias vezes, mas enfim. E isso pode ser feito com prudência e cautela diante dessas situações, diante até de situações inesperadas que possam surgir. Prudência e cautela para a gente não se iludir pela sedução dos momentos, em todos os sentidos, né? Pela sedução daquilo que a nossa mente cria através daqueles cenários, né? Que a gente às vezes demoniza determinadas pessoas ou santifica outras, né? A gente acaba ignorando que as pessoas têm múltiplas facetas e que as pessoas têm múltiplas versões. A gente conhece só fragmentos e pequenas parcelas daquelas pessoas e a partir disso a gente, né, tem uma tendência de construir imagens e construir visões e impor dentro dessas imagens que a nossa mente cria das outras pessoas comportamentos e formas que ela vai reagir a partir disso ou daquilo e eventuais coisas que ela pensa ou deixa de pensar. Isso é um pouco vaidoso, né? A gente acaba sendo prepotente, a gente acaba sendo apegado e egoísta dessa forma, porque não permite que o outro se expresse da maneira que ele verdadeiramente é. Mas, enfim, e lembrando que, de novo, tudo o externo é reflexo do interno, então, ao invés da gente cuspir as nossas dores, as nossas inseguranças, colocar essa carga nas costas dos outros, ou, enfim, se fechar completamente nesses ambientes porque a gente não gostaria de estar ali, que a gente possa ter determinação frente a essas dificuldades, por que não? E comece a dizer os nãos que precisam ser ditos, comece a viver com mais autenticidade, né? Sempre lembrando da reflexão interna, porque sem a reflexão interna a gente vai estar fazendo simplesmente por birra, né? A gente vai estar fazendo sem nenhum propósito, né? Agora, se eu faço reflexão, se eu vejo que não, eu estou bem comigo mesmo, né? Para tomar essa decisão, eu realmente indo não vou me sentir bem. Então chegou o momento de eu não ir, né? E se sentir bem não indo, se sentir bem com você mesmo, que você consiga ter um espaço seguro consigo mesmo, que você tenha essa determinação para... Enfim, não estou incentivando ninguém a chutar o pau da barraca, mas a ideia da mensagem é que a gente entenda que a ausência desses nãos e essa permissibilidade de cumprir funções sociais onde já não fazem mais sentido para nós, enfim, eventualmente, né, possam não fazer mais sentido para nós, vão drenando o nosso campo, porque parte de nós não gostaria de estar ali justamente por esse desgaste que é causado. E outra parte de nós se permite estar ali porque a gente está acostumado com esse desgaste. Entende que está tudo conectado?
Então, a partir do momento que eu consigo ou realmente transformar todo aquele ambiente, transformar esses momentos em algo que eu consiga não passar por esse desgaste, né? Ter toda essa mestria de autocontrole e de me relacionar e me portar diante de todas as relações ali dentro. Aqui falando bem claramente, né? Dessas épocas de final de ano, de Natal, enfim, seja de Natal, seja de Ano Novo. A não ser que eu tenha toda essa mestria, todo esse autodomínio e domínio das pessoas que me cercam, num sentido de conseguir me relacionar com elas com limites saudáveis, né? Me afastando de quem é para me afastar, me aproximando de quem consigo me aproximar, é mais saudável não ir, né? É mais saudável não estar nesses ambientes para que eu deixe de me drenar, né? Parte de mim, voltando ao que eu estava falando, parte de mim se permite estar, porque eu estou acostumada no meu dia a dia a me drenar. Então, quando surge um ambiente assim, digamos, é de certa forma natural para o meu ser aguentar ali, né, esse momento e viver mais essas horas ali longe de mim, né, distante de mim, porque vai me machucando internamente, está ali, eu vou me afastando de mim mesmo, eu vou me permitindo ser drenado para, né, cumprir ali essa função social e estar ali presente, mas só estou me prejudicando, né, só estou me iludindo pela ideia de estar cumprindo de estar sendo aceito por esse grupo, né? De estar pertencendo, isso que eu queria dizer. Mas eu não estou pertencendo porque eu não estou sendo eu mesmo, né? Eu não estou pertencendo a mim, então eu não estou pertencendo ao grupo, né? Eu só consigo pertencer a um grupo externo quando internamente eu pertenço a mim mesmo. Enfim. Então, importante, às vezes, esse é um grande passo, talvez para até simbolizar já uma reflexão que foi feita sobre medos, bloqueios, frustrações, já no decorrer do ano, que podem culminar agora, né, com a energia dos portais de 12/12, agora do solstício de verão, né, se você está vendo no hemisfério sul, para que a gente possa concretizar essas reflexões, essas mudanças internas, e dar esse passo adiante na nossa jornada, no nosso desenvolvimento, né? Na certeza de que temos, né, luz, força, autoridade, poder, respeito próprio para alcançar esse êxito, né? Para que através dessa firmeza maior demonstrada, dessa determinação, dessa coragem maior demonstrada, nossa vida possa começar a ter mais plenitude, né? Possa se iniciar uma nova fase, né? Um amanhã com segurança, com ânimo, com esperança, né? Mais repleto de sucesso e prosperidade, porque as atitudes dependem só de nós, né? A gente recebe através de ações, não por sorte ou mágica, né? O êxito, o sucesso, a abundância, a recompensa, novos caminhos, estabilidade financeira são reflexos das nossas ações, né? Não acontece assim, sem que façamos nada, nem que esse fazer algo seja mais estagnado, digamos assim, seja algo mais interno mesmo, mas em algum momento esse interno vai estar tão consolidado, de novo, né, voltando ao que eu já falei, esse interno vai estar tão consolidado que vai se exigir uma ação externa, vai se exigir também algum tipo de movimento nosso para que as coisas se alinhem na parte física, na parte material. Porque senão a gente vai ficar preso, né? É preciso esse movimento também, né? Essa ação na parte física, né? Tudo bem, a gente pode passar por muitos períodos de reflexão interna, por muitos períodos de curas e reconstruções internas, mas que culmine numa reconstrução externa também, né? Sim, a partir da mudança interna, a externa começa a se materializar, né? A gente começa a ser inserido em ambientes, em relacionamentos, em trabalhos, em oportunidades diferentes. Mas isso em algum momento vai exigir com que
tomemos alguma decisão, façamos algum movimento, também na parte física, né? Através de dizer não para alguns convites que já não ressoam mais conosco, né? Através de estar conectado com nós mesmos, equilibrados emocionalmente, para que a gente possa agir não por impulso, não por excesso de raiva, também, né? Para não transitar no extremo oposto, ou que seja também que age que age um pouco ali por raiva, né? Que a gente use a raiva sem a violência, mas que a gente use a raiva como um combustível para a gente dar os nãos que tanto tempo ficaram ali presos na nossa garganta, para a gente dar os nãos que por tanto tempo foram silenciados por uma ilusão de estar pertencendo, né? De novo, por uma dificuldade de achar que dizer esse não vai ser muito cruel com aquela pessoa, vai ser um choque muito grande, como é que essa pessoa vai te enxergar a partir disso? Na verdade, que às vezes as pessoas ao nosso redor estão justamente precisando desse não para acordar para determinados aspectos da vida, para acordar também para o desenvolvimento delas, para acordar para coisas que elas não estão enxergando. Porque quando a gente percebe que o ambiente, que as relações não estão bacanas, não estão saudáveis, e a gente não se manifesta, a gente na verdade está sendo muito egoísta, né? Muito, de novo, apegado às funções que a gente construiu daquelas pessoas, a gente está vendo os outros como fracos, como pessoas que não se desenvolvem, que não conseguem se desenvolver, que não têm essa capacidade, que não conseguem ser resilientes, que não conseguem, né, ter maturidade, desenvolvimento emocional para ouvir um não, né? A gente está sendo muito prepotente quando a gente guarda para nós os nãos que precisam ser ditos também. Porque, né, a gente se engana achando que está protegendo outra pessoa, se engana achando que está se protegendo de conflitos, mas na verdade a gente está mantendo tudo completamente como está, né? Só que como estão as coisas agora, está tudo completamente fora do eixo e por vezes, né, a pessoa que tem a consciência, né, a mudança cabe àquele que enxerga um novo caminho, né? As coisas não vão percorrer uma nova direção através de pessoas que sequer enxergam que essa direção não está tão bacana e que possa haver uma nova direção. Então, nós que temos a responsabilidade de fazer a mudança acontecer, de trazer esse pilar de luz dentro dos ambientes que a gente está frequentando, seja, às vezes, trazer esse pilar de luz é justamente se afastando completamente. Eu não sei, a gente não sabe, né? Mas que a gente possa estar bem com nós mesmos, que a gente tenha um centro dentro de nós guiando as nossas decisões, né? Para que o nosso bem-estar venha em primeiro lugar, para que a gente possa estar em ambientes onde a gente consiga ser autêntico, onde a gente consiga falar, onde a gente consiga se expressar sem estar pisando em ovos, né? É óbvio que eu às vezes vou estar num momento, né, completamente social, que às vezes eu não sabia onde é que eu ia, que eu não conhecia todas as pessoas, e também não vou ficar fazendo escândalo ali em público, mas ambientes que a gente está com pessoas que frequentam por mais tempo e que nos machucam mais, né, exatamente. Se eu vou estar num ambiente ali esporádico, uma vez ou outra, para mim não vai fazer tanta diferença assim, eu consigo ficar mais num canto, eu consigo conversar com outras pessoas, consigo ignorar determinadas pessoas, justamente o seu ponto também. Às vezes, nesses ambientes mais familiares, eu tenho a opção de ignorar determinadas pessoas. Aí volta ao que eu estava falando, né, de ter essa maestria, de conseguir equilibrar, né, de conseguir harmonizar você dentro daquele ambiente, né, onde eu consigo, como é que eu posso dizer, ler o ambiente, ler as pessoas que estão ali, ler as energias que estão circundando. Já está fugindo completamente do tema do vídeo, mas às vezes pode servir para alguém, né? Ler o que está circundando ali naquele ambiente e conseguir mapear, né, onde eu consigo me aproximar, onde eu consigo me expressar, onde eu mantenho distância, onde eu coloco limites, né? Que eu consigo daí ser mais aberto em com determinada pessoa naquele ambiente, ser completamente fechado com outra e sem me machucar, né? Sendo eu mesmo ainda assim, né? Quando eu falo com todos, eu consigo me expressar, eu consigo
ser eu mesmo porque eu estou seguro de mim mesmo, porque eu estou certo de mim. E claro, se acontecer de chegar num ponto que não tem como, simplesmente eu dou as costas e vou embora, né? Simplesmente eu me retiro do local, né? Se a energia dominante do local é uma energia que eu já mapeei como algo contrário àquilo que eu carrego, como algo contrário daquilo que eu acredito, né? Do que algo contrário a, enfim, liberdade de expressão, enfim, sei lá, os princípios crísticos ali de amor e tal, compaixão, empatia. Se foge disso, se é algo muito do ter, algo muito do ego humano, e isso é aceito diante da grande maioria, e daí realmente é momento de virar as costas, é momento de procurar um outro ambiente para você, né? Porque o conceito de família é muito mais amplo do que o biológico, né? Família biológica são aquelas pessoas que a gente tem coisas mais, digamos assim, urgentes para resolver, né? Falando numa perspectiva de vidas passadas e tal, né? Onde a gente tem mais ali, como missionários, tem mais trabalhos mais ali já no gatilho, digamos, para serem feitos, né? Isso é a nossa família biológica. E esse trabalho não precisa ser feito estando fisicamente ali presente. De novo, às vezes o que as pessoas precisam ouvir para justamente esse trabalho acontecer são os nãos que não são ditos por nós. Enfim, resumindo, fazendo uma síntese, né? Energia de inveja, discórdia, intriga, né? Desgastes, né? Perdas, prejuízos, mas que a partir de ações feitas por nós, com determinação e coragem para enfrentar esses obstáculos, a gente consegue alcançar uma plenitude na nossa vida e ter o início de uma nova fase, né, com sucesso e prosperidade. Mas ações, muito importante, acho que é o grande alicerce, a grande palavra, né, a grande mensagem desse vídeo. Ações, né? Que essas ações sejam com equilíbrio das nossas emoções, que haja uma reflexão de medos, bloqueios e frustrações e que a gente possa não se deixar levar pelo ter, mas que a gente priorize o ser, né? Que sejamos pessoas melhores com nós mesmos, que sejamos pessoas melhores. De novo, ser uma pessoa melhor às vezes é colocar limites, ser uma pessoa melhor às vezes é dizer aquilo que precisa ser dito. Isso também é amor, isso também é zelar pelo próximo. Perfeito? Pode parecer um pouco contraditório, mas se a gente pensar um pouquinho, se a gente fizer uma reflexão, a gente vai concluir que de fato eu consigo amar discordando daquela pessoa, eu consigo amar colocando limites naquela relação, né? Eu consigo amar estando distante fisicamente, né? Não é porque uma energia que uma pessoa carrega me faz mal porque eu desejo o mal dela, né? Eu desejo amor, eu desejo que ela expanda, eu desejo que ela evolua, eu desejo que ela se realize nessa vida, eu desejo que ela esteja bem com ela mesma, né? Isso é o amor incondicional, né? Parte dele, fragmentos dele, né? Muito pouco daquilo que a gente consegue alcançar diante da enormidade que é o amor aqui na Terra.